Estamos quase no fim do nosso estudo sobre o perispírito e suas modelações, com o livro de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje vamos ver o capítulo 53, Reencarnes. Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas, colocamos as seguintes questões. Primeiro, por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extra-normal que certas crianças em tenra idade, por tal arte ou por tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? 3. De onde provém para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem nos outros? 4. De onde vêm, em certas crianças, os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? 5. Por que certos homens, abstração feita à educação, são mais avançados que os outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se vós tomardes uma criança hotentote, que é uma criança primitivíssima, recém-nascida, e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Perguntamos, qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades? Primeiro, se a nossa existência atual unicamente deve decidir nosso destino, qual é, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Então, estão eles no mesmo nível de distanciamento em relação à sua felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve nem tempo, nem disponibilidade de se aperfeiçoar? 3. O homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar, civilizar os homens, mas por um que se esclarece, há milhões que morrem a cada dia antes de a luz chegue até eles. Qual o destino desses últimos? Serão tratados como réprobos, no caso contrário, que fizeram para merecerem estar na mesma categoria que os outros? 5. Qual o destino das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que esse favor, sem haverem nada feito por merecer? Qual o privilégio estão isentas das tribulações da vida? Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Nós temos, né, amigos? Nós temos. Esse texto está no Livro dos Espíritos, trazido por Allan Kardec em seu capítulo 5º, é a questão 222. Vamos aos reencarnes. O reencarne é sempre um acontecimento constrangedor para o espírito. Habitando um mundo menos denso e agindo com mais liberdade, ele se vê forçado a um mergulho na carne, condenado ao esquecimento de sua própria história, para recomeçar quase sempre trabalhos incompletos, missões naufragadas. Acompanha-o ainda a extensa relação de dificuldades relativa à região onde habitará e ao círculo de pessoas com quem as quais manterá relações, sem contar que muitas vezes se fará acompanhar de doenças e atrofias, deficiências e aleijões de montanhas quase inamovíveis. Volta à carne significa esforço, iniciado bem antes da gestação, quando o candidato a reencarnante planeja com os mentores a busca dos futuros pais. Esses podem ser amigos, inimigos, estranhos à sua vida, pois é essencial que eles, pais e filhos, estejam em curso em uma conjuntura kármica que favoreça a todos, sem trazer prejuízos individuais. Segue-se o planejamento para o novo corpo. A elaboração de um mapa genético que é levado a efeito com ou sem a sua presença, delimitando-se e imprimindo-lhe ali o volume de fluidos vitais, as potências orgânicas, as mutilações, as possibilidades de contrair enfermidades e outras informações específicas e necessárias à prova.
Vencida essa etapa, vem a redução perispiritual, com consequência esquecimento do passado, o que mais apavora o candidato. Como dá-se bem e morre bem quem faz o bem, o espírito poderá ter à sua partida centenas de amigos dedicados, orações, acompanhamento amoroso, tudo isso com um acréscimo de misericórdia que ele faz jus, pelo que soube realizar e conquistar. Caso seja adepto da desordem, essas efusivas demonstrações de apreço geralmente não acontecem. No entanto, não seguirá espicaçado como um boi no matadouro. Os pacientes fiadores de sua viagem a paisagens terrenas dedicam-lhe o carinho desinteressado, fazendo-se de paternais figuras frente ao filho ingrato. Diante da partida daquele amigo que por vezes se albergou naquela colônia, estimando e fazendo-se estimar, através do exercício do trabalho e do estudo, saudade instala-se nos corações que ficam. Passada a gestação, visitam-lhe emocionados, reconhecendo-o no pequerrucho que se agita no amigo amado. Mas, para o espírito que caminha à margem da lei, o quadro é mais simplório. Às vezes sua aventura é ter apenas com o que se alimentar após venturosas preces inibirem as traiçoeiras mãos do aborto. De outras é a figura vigilante e hostil de um ou mais obsessores a lhe vergastarem o corpo. Trataremos nesse capítulo apenas das reencarnações compulsórias, por representarem o lado drástico da questão, compreendendo que as encarnações de caráter normativo são bastante discutidas em dezenas de obras literárias. Primeira visita. Observo na sala alguns companheiros com pranchetas. São alunos que vão estudar conosco a mediunidade em ação. No grupo há moças e rapazes que observam atentamente tudo o que ocorre na reunião mediúnica. Portam aparelhos e os colocam em nossas cabeças, como aferir vibrações, estado mental ou coisa parecida. Estou sendo alvo de suas pesquisas. Eles me examinam pormenorizadamente. Comparam meu perispírito de encarnada com o deles. Acham-no mais compacto e comentam, sem devido aos seus fluidos vitais ou ao meu hábito alimentar. Eu também faço comparações. Meu perispírito é realmente mais pesado. Os alunos se organizam diante do fio prateado que se liga ao meu corpo. Fazem desenhos, anotações, e um deles diz que vai fazer uma experiência comigo. Ele vai tocar o fio prateado. A médium voltou imediatamente ao corpo físico após o toque em seu fio prateado, seguindo o novo desdobramento. O rapaz que tocou o fio explica-se que usou um fluido mais pesado para tocar o cordão. Ele sabe que ao tocá-lo pode ocorrer algum estremecimento em meu corpo, mas não obrigatoriamente o retorno. Volta repentina ao corpo foi motivada pelo fluido denso que ele usou. Vamos nos deslocar para uma colônia. Alguns estudantes vão conosco e outros permanecem aqui em estudos. Estamos subindo a uma velocidade moderada. Vejo as nuvens, passamos por elas, quais passageiros de uma aeronave. Pousamos. O instrutor informa que essa colônia se situa em cima do Rio de Janeiro e que nos deteremos em um departamento especial. À minha frente, encontra-se um muro com um forte portão, fabricado com uma substância parecida com o ferro. Ele se abre ao toque do instrutor. Não é qualquer pessoa que consegue abri-lo. Existe uma espécie de célula, pequeno ponto luminoso, que parece responder às impressões digitais dele ou da sua condição mental, favorecendo a abertura. No interior, os primeiros pavilhões formam um semicírculo e se destinam ao atendimento emergencial de suicidas, enfermos graves, que aqui são acolhidos, separados conforme os sintomas. Nosso objetivo não é este, sim departamento de reencarnação. Nesse instante, penetro o vasto salão, onde, concentrados em seus desenhos, diversos técnicos trabalham sem atropelos. A aparência do local é de uma sala de pintura. Muitos cavaletes, pranchetas, desenhos de órgãos, sistemas inteiros de corpos humanos. Estou trajando um roupão esverdeado e me dirigindo com os amigos a outro local onde se processa a redução perispiritual de um candidato à reencarnação. O instrutor nos adverte que existem algumas técnicas para esse trabalho e que elas dependem das condições do candidato. Afirma que a minha presença aqui se restringe à observação dos preparativos para uma reencarnação compulsória. Ou seja, ele não está indo para a Terra
para a vida física de livre e espontânea vontade. Nesse tipo de encarnação, o espírito pode ou não tomar conhecimento da redução perispiritual. Os suicidas com grandes mutilações e que exigem um reencarne imediato para a modelação de órgãos danificados, seguem adormecidos, acordando encarcerados no corpo denso, manietados por suas deficiências. Basicamente, existem aqui dois aparelhos, cuja função redutora comprime os espaços intermoleculares do perispírito. Uma câmara semelhante a uma incubadora, cuja parte superior é semelhante ao vidro, e uma cabine. A primeira é utilizada em casos urgentes, onde o perispírito fica deitado, permanecendo em seu interior por um espaço que varia de uma semana a um mês. O restringimento é semelhante em ambos, sendo que a cabina de compressão, o processo se opera de maneira mais lenta. Nesta, o perispírito fica sentado e o espírito, ao contrário do caso anterior, permanece consciente, conhecedor de sua gradativa redução perispiritual. Em ambos os aparelhos, avistamos os mapas do futuro encarnante. Que interessantes esse detalhe, hein, meus amigos? Então, há casos em que o espírito não participa do restringimento. Ele fica apenas de fora olhando. Em outros casos, não. É um conhecimento novo para nós estudantes. Continuando, observa agora a câmara de atuação. Dentro dela está um paciente como que adormecido. O mapa que o acompanha possui várias partes do corpo lesadas. O processo de redução vai começar. O mapa acima do tamanho natural do corpo começa a ser iluminado por cores roxas, azuis, verdes. Essas cores são cintilantes. Igualmente, o perispírito está iluminado por esse verde cintilante, principalmente em sua área cerebral. Puxa, como é que eu posso explicar isso? O mapa vai sendo passado para o perispírito e ele vai encolhendo. É como tirar uma foto em tamanho reduzido. Isso aconteceu apenas com a cabeça, pois ele desligou o aparelho. Esse tipo de restringimento utilizado em espíritos inconscientes é rápido. No caso desse companheiro, apenas 2 semanas, tempo em que o óvulo de sua futura mãe amadureça, será suficiente. Seus pais já foram escolhidos, pois estão comprometidos com ele. A redução começa pelo cérebro, impondo o esquecimento das vidas passadas. Como a redução é rápida, pode ocorrer em casos de suicidas que o esquecimento não se aprofunde bastante, a ponto de imunizá-lo dos traumas sofridos. Isso é natural, faz parte do karma de cada um. É comum suicidas reencarnarem e lembrarem, através de traumas e fobias variadas, o seu gesto impensado. É uma catarse, um esvaziamento do inconsciente naquilo que lhe é lastro. O paciente sob a câmara deixou o mundo por uma explosão ativada por ele mesmo, ocasião em que se mutilou duramente. Esse reencarne funcionará para ele como uma colagem, uma modelagem perispiritual, impondo-lhe recomposição e drenagem de fluidos. Amigos, vejam como é importante. Cada gestação é importante. Todas precisam ser levadas a termo até onde foi determinado pelos espíritos superiores. Continuando. No processo de redução, você assistiu apenas uma demonstração? Sim, o processo foi acelerado para efeito didático. Na prática, não é bem assim. Ele colocou o mapa sob a tampa transparente, ficando este e o perispírito corresponderão órgão a órgão. Acionou a máquina e viu o cérebro ir diminuindo, assemelhando-se no final a um cérebro infantil. E quanto ao espírito se lembrar do passado, devido à rapidez do restringimento? Na fase infantil, muitas lembranças dramáticas podem aflorar e serem revividas com muita intensidade pelo espírito. À medida que a encarnação se rebustece, elas vão caindo no esquecimento. Isso ocorre porque o restringimento rápido não soterra profundamente os fatos marcantes dos quais o encarnante foi protagonista, podendo ser evocados por uma circunstância externa, trazendo à tona uma carga de sofrimento e emoção ainda não domesticados. Ele insiste em dizer que isso é necessário para o espírito infrator, a fim de que se forme uma espécie de reflexo condicionado, um automatismo que lhe fornece a fugir de tais acidentes. Sigo agora para outra observação. Aqui o candidato está consciente,
Vejo a sua fisionomia, é tristonha. O instrutor diz que é um processo indolor. O candidato sente apenas uma dor moral, que tem gênese no medo de falir, quando encarnar. Ele levará consigo incertezas, saudades, depressões, muito naturais de quem parte. Nas despedidas, raramente a felicidade está presente, comenta. A diferença desse processo em relação ao outro é que aqui o candidato recebe aulas, se exercita, permanecendo horas dentro da cabine, como se submetesse a um tratamento. A presença dos mapas no interior da cabine às vezes o angustia, pela consciência de que poderá deformações. Nesta cabine, ele sente a redução, nota como se alguma coisa fosse subtraída, comprimindo-lhe o corpo, enevoando-lhe o pensar. A redução é feita por etapas? Diariamente, ele faz exercícios? Ele fica nesse exercício até o período que deverá ligar-se ao óvulo na hora da fecundação. Ao aproximar-se esse dia, o processo do restringimento se acelera, entrando na fase terminal. Após exercitar-se na cabine, ele não volta para suas atividades. É recolhido a uma cama, pois que o seu estado é de convalescença. A prostração, debilidade. Esse exercício tem a finalidade de diminuir os espaços intermoleculares do perispírito, provocando a redução de todos os órgãos, ao mesmo tempo em que ele retira os fluidos que lhe foram incorporados por outros hábitos alimentares, respiratórios ou mesmo provenientes do plano espiritual. A redução obedece perfeitamente à simetria orgânica do perispírito, afirma o instrutor, graças à sua maleabilidade, imprimindo-lhe ainda as futuras características orgânicas. À proporção que ele se exercita na cabine, ele vai sofrendo a redução paralelamente, esquece os fatos ligados à sua vida, ocasião em que o rumo dos acontecimentos passa a ser direcionado unicamente pelos técnicos. Quanto tempo dura em média esse processo? Esse candidato já se prepara há 1 ano. O tratamento dele é lento, as suas células vão ficando cada vez mais compactas, densas, apenas efeito do restringimento, diz o instrutor. Ele é um espírito de evolução mediana? Esse período de 1 ano está ligado ao seu karma? Este companheiro foi um grande ajudante aqui no hospital, atuando como enfermeiro junto aos suicidas recolhidos. Ele conquistou muitos méritos e agora revertem em seu favor. É por esse motivo que a encarnação será revestida de cuidados especiais, embora não seja do agrado dele a partida, pois gostaria de ficar neste plano muito mais tempo. Todavia, vejo em seu mapa fixado na cabine que ele terá uma atrofia na perna, embora eu não saiba o motivo. Ao contrário desse paciente, que embora não desejando a reencarnação neste momento, a ela se submete. Outros oriundos de diferentes religiões que combatem sistematicamente essa lei natural oferecem grandes barreiras mentais para a aceitação do fato. O fanatismo religioso é um problema à parte a ser tratado, e os técnicos o fazem com toda a consideração, a maneira de pensar e interpretar a vida de cada um, mas fazendo cumprir a lei maior, que é soberana. Veremos agora a ligação do perispírito com o óvulo, culminando o processo encarnatório. Inicialmente, vamos averiguar uma tentativa de reencarne sem o planejamento desta colônia. É o caso de um espírito que está querendo aproveitar o exercício do sexo pervertido para tentar o mergulho carnal. Mesmo assim, aqueles que agem dessa maneira são observados e auxiliados pelo alto. Se tais espíritos aproveitam o deslize de um casal, então como se opera a redução perispiritual e o consequente esquecimento do passado para aproveitar a chance? O instrutor diz que você está se antecipando e que as respostas surgirão com a minha narrativa. Relata que em hipótese alguma, interferirão no ato sexual e que não assistiremos a ele. Vejo os lances através de uma tela, como no cinema. O irmão que quer reencarnar não tem um aspecto muito bom. Ele sabe que vai acontecer o ato sexual e quer ficar por perto. Mas a intenção dele não é encarnar? Sim, mas o seu pensamento não é de ter uma oportunidade para o seu crescimento espiritual. Ele quer reencarnar para prejudicar a vida do casal. É um ato tolo, diz o instrutor,
pois que ele não se submeteu a nenhuma técnica de restringimento. Ele apenas observa o ato sexual e fica próximo, bem junto ao casal, na intenção de ser atraído a reencarnar. O que vejo na tela nesse instante é o que o espermatozoide não consegue fecundar o óvulo. Algo o impediu. Se houvesse a fecundação, haveria reencarnação? Não, esse espírito, para reencarnar, deverá passar inevitavelmente pela redução perispiritual, para que seja acoplado ao óvulo. Se houvesse uma fecundação, não germinaria a vida, e provavelmente, aos 2 meses, haveria um aborto espontâneo, expelindo uma massa informe. Mas isso dependeria ainda do karma do casal, pois o caso não prevalece nesses acontecimentos. O acaso não prevalece nesses acontecimentos. Nesta mesma tela, vamos observar agora um reencarne bem-sucedido, com ênfase para a ligação do perispírito ao óvulo. Vejo em tamanho ampliado as 2 células germinativas. São coloridas. O óvulo apresenta cor alaranjada, o espermatozoide é azulado. Percebo nitidamente que existe no óvulo uma espécie de fio muito tênue, que não é notado pelo microscópio, talvez por encontrar-se em uma contraparte energética. Esse fio chama a atenção o instrutor, é que vai se ligar ao perispírito, formando o cordão prateado que nele existe. Agora observa o feto. Pergunte ao instrutor se esse fio que você notou no óvulo existe em todo o óvulo fecundado. Todo óvulo fecundado a que se destina ao acoplamento com o perispírito o possui. No momento em que o espermatozoide bombardeou o óvulo, este se fechou sobre si mesmo, e eu vi sair dele um riozinho, como uma linha. Isso ocorre toda vez que o óvulo é fecundado, ou quando, especificamente, esse óvulo está destinado a se ligar a um perispírito. Quando o óvulo foi preparado para receber a acoplagem do espírito, agora vejo o feto, é minúsculo. O perispírito ficou desse tamanho? Qual a dimensão do perispírito em centímetros? Entre 10 a 15 centímetros. É como um feto de 2 ou 3 meses. Esse perispírito que foi reduzido na câmara é ligado através do fio existente no óvulo fecundado. Nesse instante, qualquer acidente que venha a romper esse fio, informa o instrutor, neutraliza a oportunidade de retorno para o candidato. O feto perispiritual é um bonequinho perfeito. Diferencia-se muito bem os olhos, a boca, as orelhas, as mãos. A partir daí haverá a divisão celular, preenchendo a forma perispiritual, fazendo surgir os tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares, nervosos, a saúde ou a doença que venha a alojar-se em tão nobre miniatura. Dependerá do que foi predestinado pelo seu mapa genético, em concordância com as leis kármicas. Ainda estou admirada com o perispírito. É tão lindo. Estou vendo os cabelos, as unhas, o sexo. Ele apenas crescerá dentro do útero, afrouxando um pouco mais a compreensão molecular imposta pela cabine. Ele sofrerá transformações no seu semblante, no qual se ajustará a carga genética paterna e materna, determinantes das futuras características físicas que ele portará. Fale mais sobre esse fio existente no óvulo. O que vai originar o cordão prateado? Ele diz que você já entendeu. Repete apenas que ele vai se fortalecendo à medida que o corpo se desenvolve, formando o laço que o retém, o espírito preso à matéria, que rompido o libertará através do desencarne. Então o cordão prateado não vem com o perispírito reduzido. Ele surge no óvulo. Estou vendo na tela esse fio sair do óvulo. Não sei se o perispírito existe também algo semelhante para que se faça a junção. Procure se certificar. Esse fio que é ligado ao espírito reencarnante é propriedade inerente da matéria. É através dessa ligação que o espírito passa a habitar o corpo material. Essa é a resposta dele. E se isto ainda mais uma vez visto reconhecer o perispírito como sendo matéria, embora que em estado mais sutil. Qual a sua origem? Física unicamente, do óvulo ou perispiritual? Sua gênese é material, física. O perispírito, ao ser ligado ao óvulo, o faz através desse fio, gerando o cordão prateado. Imediatamente devido à constituição celular do ovo, o contato. Espírito-matéria se estabelece. Isso ocorre com a fecundação.
Os técnicos utilizam o recurso da célula germinativa e do perispírito para efetuar a ligação. Ele me pergunta se você tem alguma dúvida enquanto vai fazendo correr as imagens na tela. Não, a minha dúvida era quanto à formação do cordão prateado. Ele explica de novo, rindo da sua teimosia. Esse fio que parte do óvulo fecundado é ligado ao perispírito no exato momento da fecundação. A constituição de ambos os elementos favorece a acoplagem, transformando-se no cordão fluídico que todo encarnado possui. Observo agora em outra imagem o zigoto já dividido em diversas células. Ele explica que a sombra que se encontra unida ao zigoto representa o perispírito, funcionando como um ímã, motivando as divisões celulares e os encaixes nas regiões apropriadas às suas especialidades. É a acoplagem das células materiais às células perispirituais. Você está vendo a célula-ovo bastante desenvolvida, com células já multiplicadas, e também uma sombra em forma de feto. Essa sombra está sendo preenchida por células que se diferenciam em tecidos, e cada tecido ocupando a parte correspondente da sombra. É isso? Descrição exata sua. É o mergulho do perispírito na matéria. O perispírito é que está comandando essa diferenciação? Por exemplo, fibras cardíacas no coração, fibras esqueléticas, preenchendo-se ao esqueleto? Observo já outro dispositivo projetado sobre a tela. Essa figura mostra o preenchimento a que você se refere. Realmente, o perispírito parece orientar a divisão celular. Na mão, vejo a mãozinha dele. Noto pequena mutilação no dedo. O perispírito já determinou no físico essa mutilação, uma vez que a forma do dedo, espécie de campo organizador celular, através de suas linhas de força, não permitiu o alongamento do dedo defeituoso, como ocorreu com os demais. A parte faltosa não foi preenchida pela matéria orgânica, ficando delimitada por uma espécie de barreira invisível. O que vejo agora parece autorizar-me a dizer que o perispírito traz a mutilação, e as células vão se multiplicando, obedecendo às suas linhas já traçadas. Vejo outra cena com um bebê. A sua idade aproximada deve ser dos 3 meses, pois já se encontra totalmente formado. Seu corpo apresenta-se cheio de vasos sanguíneos, encaixando no perispírito. O instrutor está afastado um pouco o perispírito do corpo material do bebê para que eu observe. São exatamente iguais. É um símile um do outro. A missão está cumprida, afirma. Não se encontrou mais desdobrada, mas continuou a ver os estudantes em exercício com os médiuns. Um deles, com uma espécie de binóculo, observa sua cabeça. Outro, com um aparelho que lembra um voltímetro sofisticado, o encontra na cabeça de alguém, e os ponteiros se deslocam um pouco para a direita. Deixemos-nos trabalhar. Vamos à prece final. Segunda visita. Observo 4 entidades amigas que nos esperam. Uma delas, o nosso instrutor, adverte-nos de que hoje trataremos do tema reencarnação. Veremos casos de suicidas que se submeterão à encarnação compulsórias. A região que vamos visitar situa-se em ambiente de pesadas vibrações. Observaremos a redução do perispírito desses companheiros, ocasião em que você poderá se alongar em detalhes, se necessário e conveniente. Chegamos à frente de uma grande, alta muralha. Por fora, o ambiente está às escuras. Adentramo-nos por um grande portão. Nessa colônia são recolhidos suicidas voluntários e involuntários, bem como outros irmãos comprometidos com a lei, no que tange ao descuido para com a vestimenta carnal. A acolhida aqui é temporária. Essa colônia, que possui forma circular, situa-se em zona perigosa. É um poço de emergência. Ela tem um aspecto de um forte. Avistei isso de cima. No centro, em meio aos pavilhões, existe a construção diferente, como uma capela de cor branca muito limpa. Mais à frente, vejo uma praça, com o contraste entre a cor da capela e da praça é notório. O contraste entre as cores é também entre o clima desses recintos, que teve as vibrações dos espíritos que os habitam. Na capela, por força das vibrações das preces, vem certa luminosidade ambiental, o que não ocorre na praça. Vou ingressar no pavilhão. Habitam nesse recinto
ex-alcoólatras com o seu diário de mazelas. Eles estão conscientes de seus problemas. Estamos examinando um rapaz de aproximadamente 35 anos, que apresenta o rosto e o abdômen muito inchados. Ele está em coma. Estou sentindo em seu corpo choques e arrepios devido às condições do lugar. Esse espírito reencarnará em breve, o que ocorrerá independente da sua vontade. Aproximo-me dele e consigo ver a sua pele como se fosse transparente. Percebo todos os órgãos internos. O fígado está enorme, apresentando colorido desfigurado, possuindo vários pontos negros. O instrutor diz tratar-se de uma cirrose em avançado estado degenerativo. O quadro que vejo é o mesmo apresentado por ele no momento do desencarne. O coração está bem maior que o normal, os intestinos em petição de miséria. Os rins apresentam imensa dificuldade em filtrar o sangue. Tudo isso me foi possível observar devido a uma ampliação na minha capacidade visual. Vamos adiante. Pedem que eu grave os detalhes, pois vou precisar deles logo mais. Estou em outro pavilhão. Ambos são separados por uma porta, mas não existe permissão de ultrapassagem por parte dos pacientes. Cada pavilhão abriga certo tipo de enfermo. Em tudo, os pavilhões se assemelham a uma enfermaria, onde a limpeza é bem acentuada. Vejo enfermeiros trabalhando, limpando, usando água medicamentosa, aplicando passes. Muitos enfermos se encontram em total prostração. O tipo de paciente hospedado nesse pavilhão é o que se suicidou por combustão. Noto que a maioria é de mulheres. Alguns pacientes apresentam enfaixados com ataduras. Vou observar em detalhes o perispírito de uma paciente em tratamento. Estão retirando as ataduras e o seu corpo surge em lamentável estado. Essa irmã lançou gasolina sobre seu corpo e se incendiou. O estrago é generalizado. Está sem mãos e parece ter passado por um encolhimento. A fisionomia não traz os traços distinguíveis. É horrível. Pedaços arrancados, enrugamento, calombos. A maioria das encarnações aqui planejadas visa apenas a restauração de danos causados ao perispírito, não havendo condições de sobrevivência para o corpo físico. A densidade do físico, forçando uma modelagem do perispírito, ajuda na restauração do reencarnante, mas pode levar à mãe à morte, devido à carga tóxica e fulminante que o suicida pode portar. Estamos falando de casos graves como esse, e que a sua permanência na carne após o parto será de horas, no máximo dias. O instrutor pede-me para colocar a mão sobre a cabeça do suicida. Nosso trabalho aqui não é somente a pesquisa, diz ele. Já que estamos em condições de doar algo, não devemos perder a oportunidade. Eu obedeço, sinto como se minhas energias estivessem sendo canalizadas para a paciente. Ela, à semelhança de um ímã, parece sugar a minha vitalidade. Um enfermeiro orienta-me para apontar as mãos na direção do tórax da paciente, que se encontra muito ulcerado. Vejo ocorrer nítida transformação em sua pele, parecendo que ela perdeu o aspecto rugoso e doentio, adquirindo certa uniformidade. Com a transferência da minha energia vital, sinto-me exausta, desvitalizada. Entre as parênteses, a médium sente dificuldade de falar pela exaustão sofrida. Fecha parênteses. Continuando, vamos sair. Sou amparada, pois realmente estou debilitada. Entramos em uma sala onde me acolheram, a deitar e a respirar algo de uma espécie de máscara. A sala tem um perfume diferente. Está impregnada de fluidos reconfortantes. Quando os enfermeiros trabalham longos períodos junto aos suicidas, se refazem ao contato com essa substância que é agradavelmente relaxante. Sinto que minhas energias estão de volta, qual se eu tivesse tomado um elixir revigorante. Precisamos ir ao outro lado da colônia. Não andando, mas volitando, afirma um amigo que me acompanha. De cima, vejo que a colônia é muito grande. Passamos por vasto gramado verdejante, jardins, grandes árvores. Esse lado é bem diferente do outro. Pousamos em uma frente de um pavilhão com 2 andares, com a aparência de uma escola. Penetramos no térreo. O ambiente tem uma coloração verde luminosa. Procuro as lâmpadas, mas não as vejo, e isso me intrigou bastante. É o tom da sala. Essa cor é devido à vibração dos espíritos que habitam esta parte da colônia. Todos eles estão afinados nos mesmos objetivos. O mesmo ocorre nos pavilhões onde as cores são sombrias, devido às vibrações dos enfermos.
O espírito modifica o meio onde se encontra. Olha a lição, meus amigos. Através de seu pensamento, que por sua vez lhe confere uma vibração caracterizando o tom do ambiente. Mas esse não é o objetivo da visita, né, meu instrutor? Na sala, à minha frente, leio: Departamento de Reencarnações Compulsórias. Os enfermos que habitam o outro lado da colônia são trazidos para cá, submetidos a planejamentos que se possam reencarnar, retomando o caminho que tentaram bloquear. Como muitos são trazidos em coma ou semicoma, nem sequer se apercebem do processo de restringimento pelo qual passam, mergulhando na carne em total estado de alienação. Observemos um caso. O espírito encontra-se no interior da câmara de restringimento, a qual, na parte superior, apresenta o mapa construído para seu futuro corpo. O paciente, que observo por ter sido alcoólatra, terá apenas 2 anos de vida física. Pelo mapa, observa as deficiências físicas que ele portará. Nascerá com o fígado irremediavelmente falido. Os médicos poderiam tentar um transplante, mas esse redundaria inútil, pois seu problema é kármico. O fígado observado no mapa é desproporcional, cheio de lesões. O mapa tem o tamanho natural do paciente? Sim, e por ele posso lhe dar mais informações. Como a faringe e a laringe sofrendo vigorosa agressão, ele não terá condições de falar corretamente. Os rins serão lentos na filtração do sangue. Seu corpo será demasiadamente raquítico. Um esqueleto vestido em pele molambenta. O instrutor complementa que ele nascerá em um meio onde a assistência médica e fraterna será escassa, pois assim está escrito em sua prova. Explique melhor essa existência precária que ele enfrentará. Seus pais foram escolhidos de conformidade com as provações e resgates que os 3 precisam enfrentar. São pessoas pobres, faveladas, onde até mesmo o pão material que lhes serve como ração de cada dia é minguado. Esse casal, pela ignorância e pobreza, não poderá submeter o reencarnante a um tratamento específico que lhe ampliaria a vida na matéria. Não é a prova insuperável, diz o instrutor. Ela lhe permitirá uma espécie de drenagem do seu perispírito, expelindo grande quantidade de toxinas que o enfermam. Durante a sua estada no cárcere físico, ele terá o amparo e a assistência daqueles que lhe são benfeitores, e que daqui, ao seu lado, velarão pelo sucesso de sua prova. Sairá da carne aos 2 anos, mas purificado. Poderá voltar futuramente com deficiências menores, a vida mais prolongada. Existem muitas câmaras em funcionamento aqui nesse vasto salão, restringindo pelos espíritos para enviá-los à terra, aumentando-lhes as lágrimas e as aflições. São levas de enfermos que o planeta recebe, e que a sociedade, como fruto dela, terá que suportar e amparar para o seu próprio saneamento, pois ela não mudará senão tratando os seus próprios rebentos, de vez que os feriu, cabendo-lhe a enfermagem. Apontam-me outro mapa. Foi preparado para esta irmã que ateou fogo a si mesma. Será a reencarnação frustrada, no sentido que ela não sobreviverá. Ela já está consciente desse detalhe. Surgirá no cenário do mundo com os membros superiores e inferiores ressequidos, deformações grotescas na pele, como se fossem mondrongos, cicatrizes profundas que deixam a pele enrugada como lixa. Noto que a pele terá pigmentação alterada, portando estrias irregulares. Viverá algumas horas somente. Apesar do seu reencarne estar marcado para breve, ela ainda não se encontra na câmara. Como ela já tem consciência da gravidade do seu problema, deverá sentir os efeitos da redução perispiritual. Quanto tempo ela passará na cama de restringimento? Tudo dependerá das condições do espírito, mas em se tratando de compulsória, o dela não excederá 1 mês, devido à urgência que o caso requer. Existem casos cuja encarnação exige pressa, mas insisto em dizer que resultam quase sempre em abortos naturais ou em natimortos. Caso há, onde o espírito mergulha na carne 2 ou 3 vezes seguidas para que as células, principalmente as nervosas, reassumam seu formato e função. Esse espírito, ao desencarnar, voltará para a colônia ou continuará o crescimento em outra instituição? Voltará para a colônia e reiniciará o tratamento, visando outra encarnação em breve, até que atinja uma moderada harmonia anatômica fisiológica,
ocasião em que poderá ela mesma, em consonância com os técnicos, planejar uma reencarnação prolongada, ainda sempre sujeita aos débitos e aos créditos que tem. O instrutor menciona que aqui existe também o que ele chama de concessão. Alguns pedem e recebem, após o exame da sua ficha kármica, a concessão de uma vida prolongada na matéria. Essa vida pode ser vegetativa ou até mesmo produtiva, a depender do corpo em questão. Todavia, um suicida não consegue subtrair-se dos traumas mentais que o perseguem, nem da cobrança da consciência a exigir reparos para com a lei. Caso ele se fortaleça na prece e no trabalho de renovação espiritual, terá sempre forças para superar a provação que forçosamente repetirá na encarnação em pauta, um drama semelhante ao que ele faliu. Quer dizer, a pessoa tem que viver novamente a situação que o levou ao suicídio, para ele mostrar que ele superou aquela fraqueza. Continuando, o instrutor me entrega alguns papéis para que eu leia, pois se eu tiver que lhe explicar tantos casos, ultrapassará o tempo previsto. Vou apenas ler o que se encontra nesta página. Algumas doenças apresentadas no futuro corpo carnal dos suicidas, conforme o gênero de suicídio escolhido. Fogo, fobia ao fogo, doenças como hanseníase, fogo selvagem, manchas e urticárias na pele. Afogamento, fobia a grandes massas de água, doenças pulmonares, asfixias, esquistossomose. Envenenamento, enfermidades no sistema digestivo, câncer de esôfago, de estômago, de intestinos, alergias rigorosas. Enforcamento, doenças nervosas, enfermidades na coluna, dificuldades na fala, doenças respiratórias. Tiro no peito, doenças ligadas ao sistema circulatório, deformação torácica, corpo sujeito a hemorragias e abalos nervosos. Tiro no ouvido, deficiência mental, surdez, cegueira, dificuldade de aprendizagem, deformações cranianas e cerebrais. Explosões, mortes prematuras para a regeneração perispiritual, natimorto, mutilações generalizadas, hidrocefalia, vida vegetativa. Apenas li a mensagem que me trouxe. Pede que você analise a conveniência de divulgá-la ou não. O autor trouxe o conteúdo, total ou parcial, não sabemos. Mais uma vez, um capítulo de extenso conhecimento e entendimento para que nós possamos dar maior valor a todo tipo de vida. Todos precisam encarnar, todos precisam viver o seu projeto para que possam finalmente superar os atos do passado. Foi um prazer ter a companhia de vocês. Eu os aguardo no nosso último capítulo. Um abraço.